Olá, pessoal! Esse é mais um episódio de Conversando e Pintando. Esse desenho foi feito em 2016, ano de lançamento do primeiro livro da Luana, mas só agora, em 2021, resolvi pintar para essa série do YouTube. A conversa aqui também é antiga, da primeira Cevai, Semana Virtual de Autores Independentes, que eu participei no ano passado. Um evento virtual onde leitores e blogueiros têm acesso a escritores de variados gêneros através de palestras, podcasts e bate-papos, como o que eu separei aqui para vocês. Aqui comigo, 3 escritoras que valem muito a pena vocês conhecerem participaram desse papo intitulado Jornada do Escritor. Eu trouxe esse material agora para vocês porque a Cevai de 2021 está chegando e achei que seria muito legal vocês terem uma amostra do que esse evento pode oferecer. O evento acontecerá de 1 a 10 de outubro, então recomendo que entrem já no site oficial, deem uma olhada em tudo que rolou na edição do ano passado e já se preparem para a Cevai deste ano. No Instagram oficial, muitas lives pré-Cevai já foram feitas e todos podem dar uma conferida lá. Eu mesmo já participei de uma delas, olhem lá. É uma oportunidade incrível de conhecer novos autores fantásticos e acessíveis. Deixarei os links na descrição do vídeo. Agora chega de introdução, vamos pro papo e espero que gostem do processo de pintura de Uyara, a deusa das águas. Abraço grande. Valeu. Vamos começar a live daqui a pouquinho, tá? É a live da Cevai, com o tema Jornada do Escritor, dos primeiros textos da publicação. Teremos Única Cristina, Ronaldo Santana, J.M. Dantas, que é Jamília, já confessou aqui que é Jamília o nome dela, né? Para quem não sabe, Helena Medeiros, tá? Então daqui a pouco a gente vai começar. Para poder começar, eu gostaria que cada um pudesse falar um pouquinho, fazer uma apresentação simples com os nomes de vocês e o gênero que escrevem, né? Eu gostaria que todos respondessem. Podemos começar pela Helena, pode ser? Pode sim. Boa noite, gente. Eu sou a Helena Medeiros. Eu escrevo romance e terror. Na verdade, eu gosto de 3 gêneros principais, que é o terror, o romance e a fantasia. Só que a fantasia eu ainda estou começando. Então, terror e romance são opostos assim, mas eu gosto muito dos 2 gêneros. Que bom. J.M. Dantas pode falar. Boa noite, pessoal. Eu sou a J.M. Dantas, sou escritora de romance, né, e fantasia. Eu comecei a escrever há apenas 2 anos, né, de fato, para publicação, e o meu primeiro livro lançado foi no ano passado, Estrela Imperfeita, que é um romance. Uhum. E você, Ronaldo? Boa noite a todas, eu sou o Ronaldo Santana, eu sou escritor de fantasia, né? Na verdade, eu já escrevi algumas coisas que estão ainda inéditas, eu gosto de vários gêneros, né? Eu gosto do gênero policial, eu gosto até de alguns textos que nem sei se dá para considerar se tem algum gênero ou não. Eu gosto do caminho do terror um pouquinho, mas o livro que eu escolhi para começar a minha carreira literária como escritor foi de fantasia urbana, né? Eu digo como escritor porque eu sou ilustrador e eu já estou no mercado editorial há alguns anos como ilustrador, fazendo ilustrações para livros infantis e juvenis. Então, como eu já estava inserido no mercado literário com esse público juvenil, eu optei por publicar o meu primeiro livro também com esse mesmo nicho, né, com esse mesmo público, e assim surgiu Luana, Filha da Lua. Interessante. E você, Mônica, conta um pouquinho pra gente. Boa noite, meninas e menino. Boa noite, todo mundo que está assistindo. Gente, então, meu nome é Mônica Cristina, sou autora de romances, no momento, mais aberta para escrever outras coisas também. Mas até o momento eu escrevo romances que eu amo. Que bom. Para cada um de vocês, como foi se descobrir escritor? Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre a história de vocês, como tudo isso começou, né? E o que mudou desde então. Podemos começar com a Jaime Dantas. Então, eu estava falando, eu escrevi, né, muito cedo um livro, né, que nunca foi lançado. Eu escrevi e agora fiquei até assim, com vergonha de falar, mas desenhei também esse livro, era uma fantasia, com 9 anos de idade, né? Eu gostava muito de ler, eu era
apaixonada, né, pelos livros infantis, né, na época, e aí eu tive essa vontade de escrever o meu primeiro livro, só que com 9 anos, na década, vou entregar a minha idade agora, na década de 90, então publicação era muito difícil, então ficou mais uma coisa, né, uma coisa pessoal, e, e eu nunca publiquei, né, escrevi, continuei escrevendo, né, na adolescência, só que poesia, música, e lendo bastante, né, até que já adulta, né, depois de ingressar em outra carreira, né, profissional, essa vontade que estava, né, guardada, ela tomou uma proporção assim muito grande e eu acabei, né, me lançando para escrever, né, ao mesmo tempo em que eu comecei a estudar sobre escrita e aí nisso nasceu a Estrela Imperfeita, né? Eu comecei ele em 2018 e lancei ele no ano passado, né? E foi uma experiência maravilhosa. Eu realmente me encontrei escritora, né? E abracei. Hoje eu tenho outros projetos. Lancei um livro agora no meio do ano, né? Paixão de Quarentena, que é um projeto da antologia Apaixonados. E tô para lançar um livro agora. Então, assim, foi algo que eu veio no momento certo, né? Veio depois já de muito tempo, mas eu falo que veio no momento certo que eu precisava realmente da escrita na minha vida. E aí, aqui estamos, gente, né? Nesse meio delicioso. Que bom, fico feliz. E para você, Helena, como foi se descobrir escritora? O que que mudou para você? Como que você começou? Então, eu também, desde criança, sempre gostei muito de escrever. Também fiz essa artezinha de, quando era criança, desenhar e fazer a historinha. Inclusive, eu fiz um livrinho de poesias, né, quando eu era criança. E gostava de brincar como se fosse fazer um mangá também. Mas aí, na adolescência, eu escrevia mais poesias também, coincidência. E só em 2018, final de 2018, foi que eu realmente digo, não, agora eu vou arriscar. Aí comecei a escrever com contos, né? Comecei a escrever conto, aí até bem assim, bem segura assim. Aí depois foi que ano passado eu escrevi meu primeiro livro. Aí de lá para cá eu tenho publiquei 2 livros e tenho contos, mais contos, antologias e tenho uma série que eu publico com o escritor Giovanni Gomes, que é Um Amor em Terror, justamente porque a gente gosta desses dois gêneros, né? O romance e o terror. E aí todo mês a gente publica um e-book com um conto. Um de romance e um de terror. Aí é uma parceria bem legal. Aí depois comecei a escrever, depois de 2018 que eu comecei a escrever, não parei mais, né? Mesmo se assim, parar não tem como, né? Que bom. E você, Mônica? Eu não sei desenhar nem um coraçãozinho, tô deprimida. Todo mundo aí é Somos duas. desenhista. Isso não tá certo, não. Então, eu, como todo mundo, sempre fui apaixonada por livros, de uma família acostumada a ler muito. Era comum na minha casa, eu cresci em meio a livros. Meus pais tinham um livro de cabeceira, e então cresci assim, apaixonada por livros. E aí, na escola, fazendo aquelas velhas redações, eu descobri que eu amava fazer aquilo e comecei a fazer os meus livrinhos, os meus caderninhos de histórias péssimas, olhando hoje, mas eu guardava para mim. E aí, crescida, surgiu as plataformas de Wattpad, Nia, que você podia publicar para as pessoas conhecerem o seu trabalho, e eu tomei coragem e comecei a publicar, e daí conheci a Amazon, e depois livro físico. Então, começou como, acho que quase todo escritor, com aquele sonho de criança. E você, Ronaldo, conta um pouquinho pra gente a sua história de escritor, como você começou. Claro, na verdade, assim, diferente da Mônica, eu não venho de um lar de leitores, assim. Na verdade, tive muita dificuldade
de gostar de leitura durante muito tempo da vida. Eu recordo que o primeiro livro que eu gostei de fato foi um livro da série Vagalume, Um Cadáver Ouve Rádio, do Marcos Rey. E isso foi, sei lá, eu devia ter uns 10, 11 anos. Mas mesmo assim não foi isso que ativou o gatilho para querer escrever. O que me empolgou de começar a entrar na parte artística, na verdade, foram os quadrinhos. Eu comecei a ler quadrinhos e me apaixonar por aquilo, e eu queria fazer quadrinhos, na verdade. Então, eu comecei a copiar todos os quadrinhos que eu comprava, que eu lia, né? E aí eu copiava desde os desenhos até as histórias, né? A gente fazia aquelas ediçõezinhas para não parecer que está copiando, mas é só uma cópia mal feita e descarada das coisas que você gosta, né? Só que aí o que aconteceu? Como eu comecei a fazer meus fanzines, eu fui desenvolvendo meu desenho e tudo mais, e realmente, assim, o desenho foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com muita facilidade, e foi isso que eu fiz por mais tempo. Tanto é que essa é a minha profissão hoje em dia. Mas, quando você está fazendo fanzines, né, você também está escrevendo. E as histórias, como a Mônica mesmo falou, né, não eram boas, porque não tinha bagagem cultural para fazer nenhuma história boa, né? E eu comecei a perceber que as pessoas não gostavam, mas ficavam naquela de não querer desagradar, então elogiava, mas eu percebia que elas não estavam gostando. Então, eu entendi que eu precisava fazer esse exercício de começar a ler mais, a ampliar a minha cultura, a minha bagagem cultural, para que eu pudesse ter realmente coisas interessantes para dizer, diferente de simplesmente ficar copiando as coisas que eu gostava, né? No fim das contas, eu era só mais uma pessoa copiando. E copiando coisas pop, né? Coisas que estavam no mercado, nem eram coisas muito elaboradas, eram as coisas realmente mais simples, né? Então, aí eu me recolhi um pouco mais para começar a fazer esse estudo, tanto de começar a ler livros mesmo, indicado pelos amigos, e essa foi a grande diferença na minha vida, né? Realmente, essa influência dos amigos por gostar de quadrinhos. Depois eu entrei em estúdio de animação, e aí eu me tornei animador, e por conta de conviver com pessoas que tinham uma bagagem cultural maior do que a minha, pela boa influência deles, eu comecei a pegar mais livros e a ler um pouco mais. E aí, sim, só quando eu cheguei realmente já na fase adulta mesmo, é que eu comecei a me aventurar a escrever coisas mais à vera, né, vamos assim dizer, né? E, assim, eu dei um tempo nos quadrinhos e fui exercitar a minha escrita, né? Porque, assim, o desenho, realmente, eu já estava bem maduro no desenho, né? Eu realmente tinha uma bagagem legal, tinha um portfólio bonito, mas as histórias precisavam ser melhor trabalhadas. E aí, nisso, eu comecei os meus estudos como escritor, e aí comecei a fazer blog, isso em 2002, mais ou menos, na época em que blog ainda era um diário, né? As pessoas realmente escreviam, tinham a intenção de descrever o seu dia a dia, né? Então, eu comecei a fazer esses exercícios, não de tentar contar histórias, mas de histórias interessantes em si, mas, assim, de tentar aprender a narrar coisas bobas, né? Desde tentar tornar interessante coisas vulgares, como simplesmente sair de casa e ir para o trabalho, como contar isso de uma forma que interesse alguém, por mais ordinário que seja, né? E sem ter aquele medo de estar gastando uma boa ideia, porque eu estava ali realmente estudando a escrita. E, na verdade, eu já escrevi outros livros antes, mas o primeiro livro que eu realmente publiquei foi só agora, em 2016. Que bom, o intuito é exatamente esse, a gente se aprimorando com o tempo, né? A influência é importante, mas se a gente não quiser fazer, não correr atrás, a gente não consegue, verdade? Boa noite para quem está chegando. As Moniquetes FC já estão na área, estou vendo aqui os comentários. Ana Cibele comentou que a série Vagalume foi fundamental na minha juventude. Que bom, né? O importante é isso. Os livros marcam a gente de alguma maneira. E eu percebi aqui que vocês têm, além do amor pela literatura, vocês têm em comum também que começaram desde cedo, seja escrevendo, seja desenhando, né? Como foi para você
para você, Mônica, como foi para você lançar o primeiro livro? Você teve medo nesse momento? Você teve receio? Como foi esse momento para você? Eu comecei, todos esses meus caderninhos ruins são escondidos até hoje. O primeiro livro, como eu comecei nessa plataforma, eu mostrava para as pessoas, mas escondia da minha família. Até que eles descobriram, porque eu não sou boa em guardar segredo. E aí, quando todo mundo descobriu e começaram a ler, eu pude ter o retorno, e eu acho que só aí que eu fui me sentir uma escritora. Quando as pessoas começaram a ler o meu livro, gostar, acompanhar, pedir mais, e aí eu fui me sentindo uma escritora. Até então eu tinha muita vergonha. Então, publicar o primeiro livro, você tem que lidar com muitas coisas. Tem que lidar com o medo da rejeição, tem que lidar com a coragem de mostrar o seu trabalho, e eu passei por isso muito sem querer, porque enquanto eu estava meio anônima, sem a minha família saber, e tinha a internet como um meio, então parecia tão distante, eu não me sentia muito eu fazendo aquilo. Mas foi muito importante ter a coragem de publicar o primeiro livro. Eu sei que tem muita gente que, como eu, ficava lá escondidinho e fica até hoje sem coragem de mostrar o trabalho. E eu imagino que devem ter Verdade. lindos livros por aí que a gente não leu porque essa pessoa está com medo. Então, eu acho que o legal é enfrentar isso e depois lidar com as críticas. As boas, as que te constroem como autor, e as ruins que você esquece. Tem gente que é assim. Então, acho que é isso. Acho que foi É assim. verdade. Pode falar. Verdade. Eu fiz uma live com a Aretha Guedes antes de levar e ela estava comentando justamente que ela não tinha coragem de publicar, né? Quem deu a força para ela foi o marido, que quis que ela desengavetasse as obras dela, né? E hoje ela conseguiu vários livros publicados. Para você, Helena, como foi esse processo, essa experiência? Conta pra gente. Então, na verdade, acho que o que me fez sentir um pouco de segurança foi... Eu comecei com o Ilho Literário, aí a partir do Instagram literário eu fui conhecendo tanto outros Instagrams quanto muitos autores. E aí eu fui fazendo amizade com autores. E aí, a partir dessa amizade, eu fui conhecendo como é esse meio, como que eles fazem para publicar. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre perguntava muito, mas e aí, esse receio, né? Realmente é como a Mônica falou, né? A gente tem que pegar essa coragem, né, de mostrar o trabalho para receber as críticas positivas e negativas, mas ao medo, ao receio, ao medo da rejeição, como ela falou, né? Mas de lá para cá tem sido uma experiência assim, bem interessante, né? Você, Eu fico nervosa, você gostaria de complementar, Ronaldo? Claro. Bom, como eu falei, eu comecei fazendo fanzine ainda na adolescência, né? Então eu fiz muita coisa e, como a Mônica mesmo falou, assim, eu não mantive escondido das pessoas, não, pelo contrário, eu mostrei para todo mundo sempre. Só que quando você está fazendo fanzine, você tá lidando com uma mídia, no caso, nos anos 90, né, na minha adolescência, eu não tinha internet, nem nada do tipo, então eu fazia xerox, né? Então eu tinha uma limitação de exemplares que eu tentava vender para os meus amigos e tudo mais. Então, assim, as críticas sempre foram das pessoas mais próximas, eu nunca tive uma crítica tão ampla, né? Porque, exatamente por conta da mídia. Então, assim, mas já na minha fase adulta, quando eu escrevi o meu primeiro livro, que eu, inclusive, usei ele, consegui convencer os meus professores da Faculdade de Design Gráfico de fazer o projeto gráfico do meu livro ser o meu projeto final de faculdade. Foi um sufoco, mas eu consegui convencê-los de fazer isso, né? O livro ficou lindo, impecável, mas hoje eu tenho críticas sérias ao texto. Então, assim, é um livro que, por exemplo, nunca foi para o mercado, né? Como eu falei. Então, assim, eu fiquei durante muito tempo trabalhando em mim
tentando me melhorar como escritor, sempre mostrando para pessoas próximas que eu sempre valorizei a opinião deles. E quando eu finalmente senti segurança num texto, aí é que eu finalmente publiquei, e aí realmente está no mundo, que é o livro Luana, a Filha da Lua, que eu publiquei em 2016. Então, de 2016 para cá, é o que eu posso considerar que eu realmente sou um escritor e eu estou na rua. E todos aqueles textos que estão engavetadinhos, assim, alguns ainda vão receber a luz do dia, outros realmente não valem a pena e vão ficar lá engavetados, mas é da onde a gente também recorre quando falta ideia. Você vai lá naqueles arquivos antigos e dá uma olhada, assim, o texto está ruim como um todo, mas existem boas ideias que você consegue retrabalhar a partir dali. Então, assim, é algo que tem valor. Por isso que a gente nunca joga fora, né? Porque sempre tem o que recorrer ali, né? Então, acho que era isso que eu tinha para complementar. É verdade. Os textos que você escreveu numa época que o Ronaldo não é o mesmo que é hoje, né? Então, realmente, Exato. você olhando hoje, você consegue perceber, né? E a sua evolução também, né? E para você, Jamile, como foi? Você teve medo, receio de publicar? Então, quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu fiz como muitos escritores iniciantes, né? Fui testar, né, o público, né, o quanto que eu estava agradando através da plataforma do Wattpad, né? Então, eu fiz aquele cronograma todo de, né, publicar capítulo por capítulo lá e senti o feedback do pessoal. Então, eu lá tive, graças a Deus, encontrei pessoas maravilhosas lá, leitores, né, que me deram um super apoio, que gostaram da história e me incentivaram. Então, para mim foi muito gostoso. Eu realmente aproveitei a experiência do início ao fim. E eu tinha muito, eu tenho isso ainda hoje, mas na época era o primeiro livro, então estava bem mais forte aquela energia positiva. Então eu acreditava do início ao fim do processo, gente, às vezes mesmo sem nem entender. Eu tive muita ajuda, né, de pessoas de fora, de escritores que já estavam, né, no meio há algum tempo. Eu tive essa ajuda para poder publicar. Então, era um que me dava uma ajuda com diagramação, outro que me dava ajuda com capa, né, enfim, com todo o trabalho por trás, né, da publicação de um livro, né? Então, eu não tive, assim, aquele pânico, eu não tive medo. Eu estava tão confiante de que eu iria conseguir publicar que foi gostoso. Eu aproveitei todo o processo e não me preocupei com prazo, não me preocupei né, que eu comecei ele em um período, foram meses, né, até o dia da publicação. Eu não me preocupei, então foi muito bom curtir. Então a experiência foi boa, de certa forma, e eu acho que se todo escritor conseguisse, né, aproveitar o processo, principalmente do primeiro livro, que você, né, tá ali ainda iniciando, engateando, aprendendo, se o escritor ele tivesse esse pensamento positivo, né, e aproveitasse todo o trajeto, ele iria curtir muito, né? Eu falo por experiência. Então, eu não tive nada de negativo, assim, para poder falar. Eu acho que eu tive muita sorte com isso, né? De ter pessoas boas, né, ao meu redor, de ter leitores que estavam ali apoiando, né? E conseguir trazer o livro dessa forma, né? E as críticas, lógico que elas vêm, né? Elas chegam, mas o bom é você aproveitar todo o processo. É uma experiência muito boa quando você está com a cabeça assim voltada, né, com a energia positiva. A Daiane Bochat comentou aqui, tem muitos projetos bacanas por aí usando fanzine para propagar poesia, texto e arte, feito pela galera da nova geração, é verdade, né? Muitas obras maravilhosas que um dia vão ganhar, né, os livros, vão chegar os livros.
Agora, falando um pouquinho sobre a metodologia de escrita de vocês, o processo de criação de vocês. Helena, conta pra gente, você utiliza alguma metodologia diferenciada, faz algum organograma? Como é para você esse processo de escrita? Então, antes de começar a escrever, eu gosto de pensar, não exatamente no final do livro, mas de ter uma noção de onde eu quero mais ou menos chegar. Porque assim, a gente começa, mas no meio do caminho, às vezes, vai por outra rota, né? A gente acaba mudando. Mas eu gosto de começar pelo final, assim, pensando já em mais ou menos onde eu quero chegar. Mas aí, a partir disso, eu penso, eu vou organizando como se fossem por capítulos, né? Para cada capítulo, o que é que eu quero em cada capítulo, e aí eu vou destrinchando depois, vendo quais são as pesquisas a serem, que são necessárias, né, para fazer. Eu gosto muito de colocar o nome dos personagens, que tem a ver com realmente a personalidade dos personagens, né? Na verdade, eu gosto de começar pelo personagem, às vezes também, né? Tem um que a gente chama também de Bíblia do personagem, né? Que são as características do personagem, tanto as características físicas quanto as características psicológicas do local, né? Da origem dele, quanto à questão do ambiente, do local onde os personagens vão estar localizados, né? Se for ficção ou não, né? Por exemplo, no Última Chance para o Amor, que foi meu primeiro livro, tinha uma parte do livro que se passa na Síria, então eu pesquisei bastante sobre a Síria. A vantagem que a gente tem atualmente é justamente a questão do Google Maps também, né? A gente pode visitar o local, entre aspas, né? Pode ver a questão da distância mais rápida. Antigamente demorava bem mais o processo, né? De pesquisa, mas hoje em dia é muito mais fácil. Mas eu começo sempre fazendo isso. Eu faço a organização dos personagens, do local e depois os capítulos, digamos assim, da história no contexto geral. E para você, Mônica, como é esse processo de escrita, de criação? Eu queria ser bem organizada. Era o meu sonho, ter tudo arrumadinho, mas eu não sei fazer isso. Quando eu começo, eu perco esse papel, perco esses documentos, eu gosto, fica todo mundo morando na minha cabeça. Eles começam a morar bem antes. E aí eu faço as pesquisas para ambientar a história. E eu gosto de ambientar fora do Brasil, porque eu gosto de apresentar novas culturas e aprender novas culturas. Então, isso eu faço, essas pesquisas, eu pesquiso muito, eu gosto muito da parte da pesquisa, mas eu vou me alimentando de tudo isso, alimentando esses personagens dentro de mim, e depois eu começo. O meu esquema é escrever basicamente por capítulos. Mas eu gosto de, embora eu saiba a direção que eu quero dar à história, e me preocupe muito em humanizar os meus personagens, porque quanto mais humanos e mais emoções eles têm, mais o caminho deles é basicamente escrito por eles mesmos. Então, eu sempre deixo muito aberto para o que vai acontecer e como vai acontecer. Então, não me fecho muito no final. Eu sei que vai ter final feliz, eu sempre brinco, que eu gosto de final feliz, e então isso eu sei. Como vai chegar lá é um mistério para mim, tanto quanto é para os leitores quando estão acompanhando. Eu deixo acontecer. Eu queria fazer um organograma e ir lá buscar, mas às vezes eu tenho que voltar no texto para lembrar um nome que eu esqueci, porque eu não anotei em canto nenhum o nome do garçom. Então, essas coisas. É bom que eu tenha as meninas, as minhas leitoras, e elas são ótimas, porque elas lembram de tudo. Então, às vezes, eu tenho que perguntar: quem era Fulano? Mas eu acho que o importante é eles morarem na minha cabeça. E aí eles vão saindo e vão acontecendo sozinhos. Sim, né? Cada autor tem sua metodologia para escrever e a pesquisa é fundamental para dar substância a essa escrita, né? A esse livro. Agora, falando um pouquinho sobre a questão da inspiração, né? A gente sabe que algumas pessoas precisam de inspiração para escrever, já outras não. Sentam ali, começam a escrever e o mundo que se exploda, né? Para você, Ronaldo, como é isso? Sua inspiração para escrever, precisa de inspiração ou não precisa? Precisa de inspiração. Na verdade, assim,
Eu trabalho com audiovisual, então, assim, eu entendo bem o que é você estar trabalhando dentro de uma equipe e que, assim, quando você está fazendo um roteiro, você tem toda uma equipe atrás esperando esse roteiro ficar pronto. Então, assim, existe a necessidade, quando você é profissional, de você realmente cumprir os prazos e tudo mais. Então, assim, eu, quando estou fazendo roteiro para uma equipe, cumprindo um projeto profissionalmente, aí eu sou bem organizadinho, faço isso tudo que a Mônica disse que não consegue. Agora, na minha literatura, eu estou tentando ser o mais artístico possível. Eu faço, sim, as minhas anotações, né? Mas eu realmente não tenho, eu não estou mais me forçando a ter esse compromisso de todo dia sentar e escrever. Eu realmente espero o momento certo, o momento da inspiração em que ela venha, e isso pode levar semanas, pode levar meses que eu fico sem escrever, mas eu só escrevo quando realmente vem aquela vontade de escrever. E aí sim, aí eu sento e escrevo. E também não escrevo dezenas de páginas, não. Eu escrevo 3, 4, 5 e volto e fico trabalhando nessas 5 páginas durante muito tempo. E aí me afasto do texto, fico dias sem olhar para ele, e aí depois eu volto, releio, mudo tudo e continuo, escrevo mais algumas coisas. Então, assim, eu tento fazer... Por que isso? Porque eu estou tentando realmente trazer o melhor sem ter essa preocupação com o prazo, porque eu sei o que é trabalhar com prazo, né? Então, assim, e as ideias, elas vêm, elas surgem fazendo uma pesquisa, ela surge quando simplesmente eu estou sozinho, passeando, estou fazendo um passeio mais longo de carro, ou de ônibus, ou algo assim, que eu vou pensando, então eu vou desenvolvendo meus personagens nesses lugares, são nessas ocasiões, e eu gosto também, assim como a Helena falou, de que eu gosto de ir a partir dos personagens, né? São eles que vão norteando a história, então eu gosto de provocar eles, né? Eu vou descobrindo como eles são conforme eu vou botando eles à prova. Então eu coloco um personagem, um dilema para ele, e eu vejo como ele reage diante daquele dilema. E aí tem um outro personagem do lado que já reagiria de uma outra forma. Isso às vezes nem necessariamente entra no texto, mas assim eu vou conhecendo mais os personagens e isso vai me ajudando a construir e fazer isso que a Mônica também falou, de que assim as atitudes deles ficam tão naturais que o caminho, que o roteiro acaba se tornando praticamente inevitável. É aquele caminho que ele vai ter que tomar porque é a personalidade dele que manda aquele caminho, né? Então ele em relação ao final, a Helena falou que ela começa pelo final. O meu livro da Luana, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha um final, eu fui trabalhando ele, fui trabalhando a história, mas em algum momento eu repensei o final, eu mudei o final de uma forma que hoje eu nem lembro mais qual é aquele final que eu tinha criado a princípio, né? Porque o final que eu criei depois já me parece tão natural e acaba sendo, tipo, não tem como ser outra coisa, tem que ser esse, né? Então, mas eu ainda não cheguei lá, porque esse livro da Luana, essa série da Luana, são 4 livros, eu escrevi 2 até o momento. Esse ano eu ia publicar o terceiro, mas por conta da pandemia eu acabei deixando ele para o ano que vem. Para você, Jamile, como é essa questão da inspiração? Depois da primeira ideia, como é desenvolver o resto da história? Então, a inspiração, ela é uma coisa. Ontem mesmo estava conversando numa live com a S. Hamilton sobre inspiração, né? A inspiração, ela às vezes vem nos momentos mais inusitados. Eu já me deparei com estar deitada já para ir dormir, né? E ter aquele insight da ideia e veio a cena, né? O personagem e eu ter que levantar para poder ir anotar, né? E aí a gente brincou sobre ela já ter tido inspiração até no chuveiro tomando banho, né? Então, assim, as ideias surgem
né? E ali é um momento de inspiração que a gente tem que aproveitar, né? E a partir do momento que a gente já tem a ideia para sentar e escrever, eu trato isso como, né, a gente tem que ter disciplina na escrita. Eu acho que se a gente, né, a partir do momento que a gente toma a carreira de escritor como algo, né, que a gente abraça e quer realmente, a gente tem que ter disciplina para escrever. É difícil, com certeza. Não conseguia chegar nesse nível, né? Mas é uma realidade, né? Para a gente, né, encarar profissionalmente a escrita, a gente tem que ter disciplina. Então, vai ter aqueles dias que a gente não vai ter inspiração nenhuma para sentar, mas a gente tem que sentar né, para colocar alguma coisa no papel. E aí a gente vai trabalhando com o que tem, né? Eu passei por um dilema agora recente na pandemia, onde, né, o período de quarentena, eu me deparei, né, com todo mundo dentro da minha casa, né, marido, filhos, né, e eu não tinha um momento em que eu tinha a paz, a privacidade para poder escrever, né? E aí foi bem complicado, foi bem difícil. Eu tinha um prazo para entregar o meu último trabalho, né? E aí eu não consegui cumprir. Cheque em Londres, eu ainda estou terminando ele para poder lançar, e ele era para ser lançado em maio. Aí olha a disparidade. E eu fiquei muito tempo sem conseguir realmente escrever. Eu perdi a conexão, né? Aquela conexão com a história, e eu não conseguia escrever. Então, me faltou inspiração. De certa forma, foi um processo de a junção de duas situações: o cansaço mental, que era porque eu exerço uma carreira de fato ainda, né? Não sou só escritora. Então, esse meu trabalho como diz, me estafou, né? Eu fiquei mentalmente muito cansada, então eu perdi essa conexão e eu estava esgotada, eu não conseguia escrever. Então, é, é uma relação bem, né, conflitante quando isso acontece. E aí a gente tem que parar e tentar encarar, né, a situação, né, a gente tem que voltar, né, a gente tem que voltar para o nosso eixo, e isso é questão de tempo, né, é uma questão de tempo, mas no momento da escrita ali, desse processo, a gente precisa muito, né, a gente precisa muito ter tanto a inspiração como a disciplina, e tempo, né? É uma junção de coisas, né? Para a gente conseguir escrever. É verdade. Com relação a escrever sobre minorias, existe alguma cobrança? Você sente alguma cobrança, Helena, sobre, assim, para escrever personagens fora dos padrões, ou não sente essa cobrança? Não. Para escrever personagem. Porque deu uma cortada aqui, aí eu não escutei direito, mas personagem fora do padrão, não, sim. Assim, eu sei que o pessoal, muitos leitores questionam muito, né? Geralmente colocam personagens muito bonitos e tal. Mas, inclusive, eu gosto muito de justamente fazer isso, né? Por exemplo, eu tenho um conto, um Natal Especial, que a minha personagem, ela tem síndrome de Down, ela é escritora. Então, eu gosto muito disso. Então, talvez por eu já fazer isso, eu não sinta essa pressão, digamos assim, né? De alguns leitores. Uhum. E para você, Ronaldo, como é que é escrever sobre minorias, sobre personagens diferentes, fora dos padrões? Eu gosto da ideia quando ela vem naturalmente, né? Eu não gosto quando a pessoa pensou numa história e acaba tendo que colocar minorias por uma certa pressão. Eu acho legal quando a pessoa pensa na história já incluindo essas minorias dentro da história. No meu caso, como por exemplo, quando eu escrevo contos, raramente eu até descrevo os personagens, a menos que a descrição do personagem seja essencial para você entender a história, né? Então,
E quando eu escrevo contos, normalmente até escrevo em primeira pessoa, então isso possibilita até de que o próprio leitor se coloque na situação, muitas vezes, né, o fato do narrador em primeira pessoa. Agora, fazendo um romance, onde você tem dezenas de personagens, aí eu acho que tipo, acaba sendo natural que tenha essa diversidade, porque aí sim, aí eu acho que quando a história pede, você tem que colocar. Agora, exatamente por quê? Porque se você entra no compromisso de que eu tenho que colocar representatividade necessariamente, às vezes você corre o risco de se expor mais do que se você não tivesse colocado. O que eu quero dizer com isso? Se você não está familiarizado, por exemplo, com aquela minoria específica que você escolheu, você corre o risco de você chamar a atenção para um personagem que, de repente, ninguém nunca olharia, e como você não tem uma vivência, não tem uma experiência, você está correndo o risco de cair em estereótipos, e ao invés de agradar esse público, você corre o risco de ofendê-los até. Então, assim, eu acho que só faz sentido se você se apropria daquele assunto, se você realmente pesquisou, se você conhece aquilo, aí sim. E a história pede. Eu penso assim, é assim que eu penso. E você, Jamile, sente alguma cobrança com relação a isso? Ou é como o Ronaldo, você escreve de maneira que a história vai indo? Então, eu achei inusitada até a situação da pergunta quando eu estava vendo o roteiro, né, de como seria a nossa live, porque eu, de certa forma, sem querer, inseri os personagens no meu primeiro livro, né, é o Ortega, que é um chileno, ele é agente da Celina, né, e um, um rapaz que ele tem um atraso, né, ele tem uma deficiência, ele tem um atraso mental, mas, assim, foi uma coisa natural. Não foi nada. Eu nem pensava de inclusão de minoria, na verdade. Foram os personagens surgiram, né, quando eu estava roteirizando, né? Por ser um livro leve, por ser um livro divertido, então eu trouxe os personagens, mas sem esse pensamento na verdade, da inclusão, de minoria. Na verdade, porque é uma realidade para mim, né? É, o rapaz, o que tem o atraso, ele, ele é jovem, né? E ele é muito divertido, ele é muito inocente, ele tem um diálogo inocente, né? Ele traz uma leveza. E eu tenho um parente, né, que tem as características desse meu personagem, né? Eu creio que né, pensando assim, eu me inspirei de certa forma porque eu convivi, né, com uma pessoa assim. E aí eu sentia nele a leveza, aquela inocência, e eu trouxe para o meu personagem, mas sem pensar na verdade, na questão da inclusão de uma minoria dentro do meu livro, não. É porque é algo natural para mim. Eu trato, né, essas pessoas estão no meu círculo, né, então, assim, foi intrínseco na história. Não foi forçado nem nada. Então, eu achei até interessante quando eu vi a pergunta na pauta, né, porque eu tenho isso na minha história, mas é algo natural, né, não tem essa forçação. E eu nunca me senti pressionada para colocar, né? Se na história surgir, vai caber o personagem, ele vai estar lá. Agora, se não cabe na história, né? Se não há necessidade, não vai ter. Eu não sinto essa pressão. Mas é legal quando você lê uma história e você se depara com um personagem assim, quando você consegue identificar nessas características nele, essa leveza, essa sutileza na história. É bem legal. Mas não que seja uma pressão para colocar. É importante, né? Mas também não pode ser forçado. Para você, Mônica, como é escrever personagens assim, fora dos padrões? Então, eu acho que o momento em que a gente está vivendo é necessário dar protagonismo às minorias.
né? Então, eu acho que é importante, mas também acho que não pode ser pensando na comercialização do tema, né? Eu vou escrever um personagem que represente uma minoria porque as pessoas estão cobrando, ou porque vai fazer sucesso, ou porque eu não quero que pensem isso ou aquilo de mim. Então, acho que vai muito da inspiração e de como ele se encaixa naquela história que você quer contar. Então, isso eu acho fundamental. Mas eu acho que mais do que dar protagonismo às minorias como personagens, é dar protagonismo a autores que são minorias, né? Porque vão poder falar daquele tema de uma maneira que seja mais correta, mais verdadeira e que traga essa verdade para a história que ele vai contar. Né? É difícil para uma mulher branca contar a história de uma mulher negra sem ter a vivência. A gente vai falar sobre preconceito, vai conversar com essas mulheres, vai ouvir essas mulheres e vai representá-las. Mas muito melhor uma mulher negra contar a história de mulheres negras para que a gente possa realmente compreender mais profundamente essas questões todas. Então, eu acho que precisa, sim, ter representatividade nos livros que a gente escreve, que a gente precisa olhar para isso, fugir dos padrões, às vezes com respeito e com coragem, né? Porque quando a gente vai escrever sobre um tema que vai gerar alguma polêmica, é preciso ter coragem e a capacidade de falar, realmente, eu não fiz tão bem como deveria, mas que bom que eu estou fazendo as pessoas discutirem isso, né? Eu acho que a gente não pode fingir que isso não acontece, que não existem essas minorias. E também acho que a gente não pode pegar esse personagem fora do padrão e fingir que ele está no padrão e contar uma historinha sem demonstrar o preconceito, sem demonstrar as dificuldades desse personagem. Então, por isso que eu acho que é muito importante ter, mas eu acho mais importante ainda a gente discutir e estudar muito o tema antes de inserir um personagem que a gente não vai saber lidar com a história dele quando estiver fazendo o trabalho. Mas eu, pessoalmente, escrevo o que me inspira. Então, quando a história cabe, quando ele surge, então eu conto essa história com a coragem de errar ou acertar. Mas é preciso que aconteça. Não adianta que cobrar que eu escreva sobre um casal gay ou sobre uma pessoa acima do peso, só porque as pessoas querem esse tipo de história. Precisa nascer em mim. Eu já escrevi sobre todos esses tipos diferentes, todas essas minorias, mas porque surgiu em algum livro, algum momento em que eles podiam ser representados. E aí eu contei as histórias. Até agora não tive nenhum assim grande problema com isso. Mas entenderia e aprenderia se alguém me corrigisse. Eu acho isso muito importante. Eu concordo com vocês, acho que a gente deve sim falar sobre as minorias, mas de maneira responsável e fundamental, com certeza. Com relação à vida de autor independente, como que é, Helena, para você ser um autor independente? Você vive só da escrita, porque a Jamile comentou aqui, né, que tem outro trabalho paralelo, e o Ronaldo também. Como é que é para você? Então, eu sou engenheira agrônoma, trabalho na engenharia agronômica, né? Mas também tenho trabalhado como capista, com parte de design gráfico, porque depois, quando comecei essa pandemia, antes aqui já estava bem difícil nessa área, né? Da agronomia. E como eu fiz cursos técnico e na área de design também, terminei no início desse ano, aí eu estou trabalhando também com essa parte do design. E também isso tem me ajudado muito, porque eu estou trabalhando, faço minhas capas, eu faço a diagramação dos meus livros, a revisão também, eu estudo muito para poder fazer uma revisão legal do livro, porque, querendo ou não, é um custo que às vezes é bem elevado, né, para o autor independente, que às vezes ele não tem como pagar um profissional, digamos assim, né, daquela área, por exemplo, um revisor, que às vezes é bem elevado, né. Então, o autor independente, ele acaba tendo que se virar em tudo, tendo que aprender a fazer capa, mesmo aqueles que fazem no Canva, por exemplo, que vai fazer só e-book, né?
tem que ir se virando do jeito que dá. E aí publica no Wattpad inicialmente, aí vê o público, se realmente vale a pena, digamos assim, se realmente há o público para aquele livro, depois vai para a Amazon. Aí depois vê essa questão da recepção dos leitores que vai para o físico, né? Aí o físico já tem que ter um cuidado bem maior, né? Do Wattpad para a Amazon eu já acho que tem que ter um cuidado maior. Aí para o físico ainda, né, mais cuidado. É verdade. Ser autor independente, acredito que seja difícil, porque não é só você escrever, né? Escrever é uma parte do trabalho, tem muito mais além da escrita. E para você, Jamile, quais são as dificuldades de ser autor independente? Então, a gente, como autor independente, né? O próprio nome, nós somos independentes. Nós não temos, né, o apoio, né, de uma editora, nada disso. Então, a gente tem que correr atrás de tudo, né? Desde né, a parte da produção, né, do livro, designer, né, de capa, banner, marketing, tudo é o autor, né? Alguns, graças a Deus, eu tô com uma assessoria, né? Que eu tô tendo esse apoio, né? Isso ajuda bastante, muito mesmo, quando a gente consegue uma assessoria legal, o pessoal né, fica com a parte de divulgação, né? Você já tem ali tudo certinho, organizado, você tem já o capista que está ali dentro do grupo, tem o revisor, então isso facilita de certa forma. Mas antes eu não tinha, né? Como eu disse, Estrela Imperfeita foi tudo eu, né? E com a ajuda de escritores, né? A, a Dani Marte, ela tá no grupo da Cevai, eu falo que ela foi a minha salvadora, né? Para poder fazer toda a parte, né, de organização, produção, para eu publicar o livro. E aí a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? Um parceiro que a gente consegue no Instagram, um horário tranquilo que a gente consegue para lançar lá 20, 30, 40, 50 divulgações no Facebook, aquele boca a boca, né? Tá ali você participa de um evento num grupo de WhatsApp, aí você tá lá dentro do grupo, né? De repente, uma pessoa que tá lá lê o seu livro, comenta, aí você, né, fala, e as outras perguntam, aí você indica, vai lá, meu livro aqui, né, passa para eles o link, e assim vai. É um trabalho de formiguinha, né? É, tanto que eu estava conversando com a Mônica, eu falei que a gente conseguiu dentro da Cevai uma união gostosa dos autores, e aí a gente está trocando experiências, então nós estamos conseguindo, né, fazer se ajudar, né, fazer a ajuda mútua, né, com ideias, né, com aplicativos, e tá bem legal, porque isso ajuda você saber a ferramenta que você vai usar, ajuda muito, porque o, o, eu falo, quando eu entrei, eu era muito crua, eu não sabia que aplicativo usar para fazer um banner, não sabia como fazer uma capa, eu não tinha ideia de formato, nada. Então foi tudo aprendido, né? Na tora, eu falo, foi tudo na tora. A gente, né, foi buscando informação e esse trabalho, né, de autor independente, que eu falo, gente, é muito suado, é gratificante, mas é muito suado. A gente, né, praticamente a gente é nosso tudo, né, para poder trazer um livro à vida. A gente faz de tudo. É isso. Então vamos lá. Com relação aos projetos de vocês, né? O que é que a gente pode esperar de você, Mônica, daqui para frente? Quais são os projetos novos? O que é que você tem planejado para a gente? Aprender a mexer no microfone. Então, gente,
Esse ano é um ano confuso, um ano de pandemia. Era para ter lançado mais um físico que está pronto, o primeiro da família De Martino, Sacrifício de Amor. Não saiu por conta da pandemia e agora que as coisas parecem que estão um pouquinho mais tranquilas, veio a greve dos Correios, então eu também acabo que estou esperando um pouquinho. Mas em outubro deve sair meu primeiro físico da família De Martino, as promoções de sempre. Um Amor como Vingança, que é o primeiro livro da série Paixões Gregas, foi traduzido agora para o inglês, vai ser lançado também esse mês, no máximo mês que vem ele deve sair em inglês. Era um sonho, eu adorei. Não entendo uma palavra do que está escrito lá, mas quem traduziu foi muito bom, gente muito bem treinada. Então, e é isso. Os objetivos para esse ano são que a gente supere a pandemia, que a gente consiga continuar junto, porque eu acho que a Cevai uniu um grupo de pessoas que tem os mesmos objetivos, as mesmas dificuldades, e eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Eu sempre digo que ninguém lê um livro só, então eu acho que está na hora da gente se unir e um apoiar o outro, já que a gente conversando aqui, a gente encontra tanta semelhança um no outro, né? Então eu acho que o que eu espero para esse ano é que a Cevai continue depois dessa semana e que a gente possa continuar essa união e de se apoiar e se ajudar. E no meu trabalho pessoal é isso, livro em inglês saindo esse mês que vem, mais um físico em outubro. Eu sempre esqueço essa parte toda que eu tenho que falar. O último livro da série Horse Valley, que vai sair agora também esse mês na Amazon. E estão lá todos os meus trabalhos e todo dia fazendo isso, que é o que eu amo. Que bom, eu concordo com você. A Cevai, a gente está plantando sementinhas para colher lá na frente os frutos, né? Para você, Ronaldo, quais os projetos futuros aí? Na verdade, o projeto futuro já se tornou atual, né? Eu mencionei que eu ia publicar o livro 3 esse ano, mas por conta da pandemia, como a Mônica falou, eu preferi não fazer isso, porque eu faço questão de lançar o livro num evento presencial, né? Então, ele ficou para o ano que vem. Mas, para não ficar um intervalo muito grande entre o meu livro 2 e o livro 3, eu decidi fazer um lançamento esse ano, mas aí seria, no caso, um lançamento virtual, né? E aí eu acabei peguei uma das personagens, a vilã da história do meu livro de fantasia, e eu acabei fazendo um spin-off para ela, né? E aí nasceu o livro do Espelho de Irina. O livro de espelho, na verdade, ele é um termo que a gente usa, né, dentro da Wicca, né, que é muito do ambiente no qual eu trabalho nessa história, que existe o livro das sombras, que é onde um feiticeiro faz todas as suas anotações mágicas, tudo aquilo que ele acha relevante para a sua vida como mágico, né, como mago, feiticeiro. E existe o livro do espelho, que além desses feitiços e rituais e outras coisas mágicas, ele também coloca experiências vividas, como se for, que não necessariamente tem a ver com a bruxaria, mas que ele acha importante de alguma forma, né, e ele anota ali. Então, pegando essa ideia e explorando mais esse ambiente da bruxaria, eu fiz esse livro do Espelho da Irina, e aí, na verdade, ele vai ser um livro ilustrado, vão ser 3 histórias, 2 contos, e o terceiro conto é uma história em quadrinhos. E aí, o que eu fiz? Na verdade, eu coloquei ele no financiamento coletivo, lá no Catarse. Eu lancei na segunda-feira a campanha e já captamos 14%. Então, assim, vai rolar, vai acontecer. E eu convido todo mundo para ir lá, para conhecer esse trabalho. Que bom, vamos seguindo, né? Vamos que vamos. E você, Jamília, o que vem por aí? Cheque em Londres, né? E como eu falei, que vai ser o meu próximo lançamento. Ele é o primeiro livro da série Passaporte Carimbado.
Então, eu tenho um projeto de mais 2 livros dessa série, né? O próximo, é, ele vai sair no ano que vem, né? É Checkout Sydney, né? Eu também gosto muito de levar as histórias para o exterior, né? O meu primeiro livro foi no Brasil, essa Check em Londres acontece em Londres, Checkout Sydney vai acontecer em Sydney, né? Então, eu gosto muito de escrever histórias e brincar, assim. Nesse, como o livro remete a viagens, conexões, então eu vou enveredar as histórias, né, transitar entre os países. O último livro da série, que é Conexão Tóquio, ele ainda, né, eu não sei se eu vou conseguir lançar no ano que vem, mas não tem data então. Mas esse é o projeto mais próximo. E eu estou escrevendo um livro agora junto com a Dani Marte, né? A gente está enveredando num romance dark, né? Que era uma vontade que eu tinha de escrever, né? Nesse tema, nessa temática, e então nós estamos com esse projeto. O livro é O Arana e a Óscula. A gente não tem data ainda para lançamento, né? Mas se vocês quiserem ficar sabendo, né, do andamento do projeto, vai estar lá no meu Instagram e no Instagram da Dani Marte. E é isso, esses são os projetos mais próximos que eu tenho. Eu estou com um conto, né? Na verdade, uma noveleta, dentro de um projeto da KF, né? KF Assessoria, a antologia Apaixonados. Esse projeto ele é social, né? As autoras da assessoria doaram, né, seus cachês, então todo o valor, né, arrecadado na venda da antologia, ela vai ser revertida para projetos de caridade, né? A gente pensa muito nas pessoas que estão necessitadas, né, na pandemia, passando dificuldade, então a gente doou, né, os nossos contos e noveletas para esse projeto. Aí eu estou lá com o conto Paixão de Quarentena, né? Como eu estava passando por todos nós, né, na verdade, estávamos passando por esse caos da quarentena, né, da pandemia. Então eu escrevi dentro dessa temática, né, um conto super gostoso, divertido, rapidinho, né? E ele está lá disponível na Amazon também. É bem recente esse projeto nosso, foi lançado agora. Então, também está lá para o pessoal, né? Quem quiser dar uma conferida e ajudar, né? Esse projeto nosso. E é isso. A gente vai lançando, né? As nossas atualizações pelo Instagram. Aí, quem quiser pode ir acompanhando a gente por lá e vai ter notícia das novidades. Que bom. Helena, quais as novidades? Estou escrevendo o segundo livro do Love for Songs, que é um livro baseado no universo do K-pop e dorama. Eu comecei também o de fantasia, né, como eu mencionei. Hoje, todos os e-books lançados até agosto do Amor e um Terror estão gratuitos na Amazon. E amanhã vai ter o lançamento do 10º mês, né, do Amor e um Terror. Vai ser em homenagem à Amazônia, né? A gente pegou essa questão do desmatamento e tal. Então, todo mês a gente tem esse tema, né? Todo mês a gente tem um tema. Aí, esse mês a gente pegou essa questão da Amazônia. Então, amanhã vai ser o lançamento e vai estar gratuito amanhã. E participação em antologias, também tem um projeto que eu participo, que é o Criadores do Medo também, que é com escritores de terror, de contos de terror, que a gente também vai estar querendo lançar uma coletânea desse ano. E todos disponíveis na Amazon, né? Assim, esses que estão prontos, né? Os outros também vão, até o final do ano, quero que estejam já na Amazon. Que bom. Também. Agora vamos fazer o sorteio, que eu tenho certeza que todo mundo está esperando por esse momento, né? Ana Crestan ganhou o livro Luana, Filha da Lua, do Ronaldo Santana. A Laís Nunes Ribeiro, sorteada com o livro Um Amor como Vingança, da Mônica Cristina. E Daniela Tenório foi sorteada
e contemplada com o livro Mulheres de Qualidade, da J.M. Dantas. Pessoal, a gente passou um pouquinho aqui do horário. Para quem ganhou o sorteio, pode aguardar que o pessoal da organização da Cevai vai entrar em contato com vocês. Podem ficar tranquilos. E para vocês aqui, eu gostaria que cada um, bem rapidinho, que a gente já passou um pouquinho, deixasse um recadinho para os leitores de vocês. Podemos começar com o Ronaldo? Eu vou falar rapidinho, então. Na verdade, é só agradecer a audiência de vocês. Obrigado de verdade. Espero que vocês se interessem por histórias de fantasia urbana. Querendo conhecer mais do meu trabalho, é só procurar no meu Instagram, @RonaldoSantanaAutor. Eu tenho um canal aqui no YouTube com o mesmo nome, Ronaldo Santana Autor. E tem esse livro que eu coloquei no Catarse agora, e está lá na campanha, e o link é catarse.me/Irina, conto com o apoio de vocês. E para quem recebeu o livro de presente, é esse daqui, e eu vou mandar ele autografado para você. Pode ficar tranquilinha. E obrigado a todos. Boa noite. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Mônica, você? Beijo, Moniquetes. Eu queria agradecer minhas leitoras, meus leitores, que eu também tenho um menino que lê. Queria agradecer todo mundo que participou da live, meus colegas, moderadora linda, fez um lindo trabalho, obrigada. Dizer que eu estou muito feliz de estar participando da Cevai, estou achando que está incrível, está sendo um momento muito especial e que vão vir outras e a gente vai se encontrar muito. Então, muito obrigada para todo mundo que está acompanhando, não só hoje, mas todos esses eventos que estão acontecendo. E obrigada às minhas leitoras, que são mais que minhas leitoras, são minhas amigas. Obrigada por vocês estarem na minha vida. Beijo. Você, Jamile, pode falar um pouquinho. Também queria agradecer, né, ao pessoal da Cevai, né, a gente vem batendo no ponto de que a Cevai realmente abriu, né, foi uma porta aberta para os escritores independentes, e nós só temos a agradecer a oportunidade, né, eu sei que são pessoas, né, como nós que dedicaram um pouco do seu tempo para fazer com que esse projeto acontecesse, né? Não é fácil estruturar algo desse porte, então é incrível, né? A gente ter essa oportunidade. E eu queria convidar todo mundo, né, que esteja interessado em conhecer mais do meu trabalho. Meu Instagram é @autora_jmdantas, querendo me manda uma mensagem por lá para a gente conversar. Eu tenho um grupo no WhatsApp, né, o Ponte Aérea, da Mili, e aí é só me chamar por lá que a gente vai trocando figurinha, né? E eu agradeço a companhia de vocês, escritores, eu me identifiquei bastante com o pessoal aqui, né? A gente vê que tem, né? É o que acho que a Mônica falou, são pessoas com histórias parecidas, então a gente vê que é uma realidade meio que, né, parecida de todos. Então é muito importante esse apoio mútuo dentro do projeto, né? E que ele perdure, né? Depois também que terminar esse evento desse ano, né? E que venham mais projetos como esse, mais Cevai por aí. E é isso, pessoal. Agradeço demais. Obrigada, moderadora. Você é uma fofa. Muito obrigada mesmo por nos conduzir aqui nessa live. Beijo a todos. Obrigada. Pode falar, Helena. Eu também quero agradecer, né? Agradecer aos leitores, agradecer a vocês, né? Agradecer a Cevai que está dando essa oportunidade. Como vocês perceberam, eu fico bem nervosa, né? Porque justamente eu não sou... Estou começando na escrita e estou começando a me mostrar também. Então, a Cevai também, ela deu digamos que essa oportunidade também da gente se mostrar, da gente colocar o medo na gaveta, de aparecer, né? De dar a cara a tapa, digamos assim, também, e a oportunidade de conhecer autores maravilhosos, de conhecer outros leitores também. Então, só tenho a agradecer e parabenizar também, né? Todo mundo, que achei todo mundo incrível e o evento também maravilhoso. Eu também agradeço muito a você, Helena, a Jamília, a Ronaldo e a Mônica pela companhia dessa noite maravilhosa. Foi um bate-papo
excelente. Agradeço muito a Márcia e ao André, organizadores do Cevai, que foi um evento maravilhoso que juntou blogueiros e autores no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, que é ajudar a valorizar a literatura nacional que tanto precisa, né? Então, muito obrigada a vocês pela presença, obrigada pelo que está assistindo, tá bom? Espero contar com vocês nas próximas lives, ainda não acabou, ainda tem muita coisa pela frente. Um abraço a todos.